Você já sabe passar parâmetros para sua API, mas será que você está fazendo isso do jeito certo? Agora que você já criou a sua primeira API REST, chegou a hora de dar o próximo passo e dominar como passar parâmetros de forma profissional, validar dados e tratar erros antes que eles cheguem ao usuário final. Nesse vídeo você vai aprender na prática como trabalhar com annotations essenciais como API Controller, Route e FromQuery, além de implementar validações customizadas em uma API REST completa. A gente vai começar entendendo cada annotation, depois você vai encarar desafios reais e no final nós vamos refatorar tudo, separando responsabilidades e deixando o código mais organizado e escalável. É código na tela, desafios práticos e soluções detalhadas. Se você quer escrever APIs que validam dados corretamente e tratam erros como um profissional, esse vídeo é essencial. Então, bora colocar a mão na massa. A gente se vê depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai continuar trabalhando com o verbo get, mas agora a gente vai passar a usar parâmetros através do path e não por query. Para isso, a gente vai voltar aqui na Solution Explorer e vamos clicar com o direito, antes vamos parar o projeto, né? Vamos clicar com o direito sobre Controllers, Add, Controller. Aqui tem três opções de controller. Tem o controller com views, usando Entity Framework. Controller com ações de leitura e escrita e controller empty. No caso de Web APIs, a gente vai usar controller empty. Vamos clicar em Add. Vamos chamar esse cara de Math Controller ou Calculator Controller. Depende do que você preferir. E a gente vai fazer operações matemáticas. E a gente acabou escolhendo aqui a opção incorreta, né? Esse controller aqui é o controller que retorna views. Então, a gente tem que trocar aqui por controller base. Beleza. E também precisamos adicionar as annotations que a gente já usava aqui no Greeting Controller, que são essas annotations aqui. Então, no Math Controller, retornando aqui, e aí está. Ele já vai pegar o caminho através do Math e já vai separar as requisições através disso. O verbo vai ser também do tipo get, então a gente pode adicionar essa annotation aqui a esse cara. E aí está. Beleza. HTTP GET, chamado GET, né? A gente vai passar como parâmetro duas strings, chamadas first number e second number. Leandro, você poderia passar isso como décimo, não seria mais interessante? Sim, pessoal, seria mais interessante, mas a gente precisa aprender a validar entradas de dados, fazer conversões de dados, verificar se os valores podem ser ou não convertidos e, por isso, a gente vai usar strings para justamente fazer alguns exercícios. Depois que a gente fizer isso e entender esses conceitos, aí a gente pode voltar e colocar um décimo aqui. Eu vou usar strings por recursos didáticos, porque existem coisas básicas que vocês precisam aprender, e uma das maneiras que a gente vai usar é isto. Aqui no HTTP GET, a gente vai definir a URL, o restante da URL. A gente vai ter outras operações matemáticas, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir o nome desse cara para separar essa operação das demais que a gente vai criar. Então, vamos abrir aspas aqui e eu vou chamar essa operação aqui de sum. Sum barra, e aí eu passo entre chaves o nome de cada um dos parâmetros. Como vocês devem ter imaginado, os parâmetros são first number e second number. Ok, um detalhe que eu me esqueci de comentar com vocês é que os nomes precisam ser iguais nos dois locais, tanto para esse exemplo que a gente está implementando agora, quanto para o anterior. Então, precisa chamar name obrigatoriamente aqui e na URL. A hora que eu setar na URL, tem que chamar name, senão ele não vai conseguir fazer o bind. Se eu for na URL e setar como nome,
desse jeito aqui, ó, ele não vai conseguir identificar e não vai fazer o bind. Então, precisa ser exatamente igual. O mesmo vale para esses caras aqui. Agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir a estrutura de retorno. A gente já tem aqui a entrada de dados, temos a resposta. A gente pode, inclusive, devolver um mock aqui e retornar um OK, recebendo como parâmetro algo como 1, por exemplo. Beleza, isso já vai devolver a resposta e a gente vai conseguir verificar se a URL funciona. Mas vai devolver um mock, né? Então, subindo a aplicação novamente, aplicação em execução, voltando, o nome do controller é math, então a gente coloca math. A gente passa os parâmetros agora não através de query params, mas através do path, né? Então, a gente pode setar aqui o nome da operação, que no caso pode ser sum, que é o primeiro que a gente está implementando, né? E o primeiro número e o segundo número, no caso 1 e 4. E, evidentemente, está trazendo um mock, então vai devolver o número 1. Beleza, está funcionando, está fazendo o bind corretamente. Apenas a operação que ainda não está corretamente implementada, e é o que a gente vai fazer agora. Lembra que eu falei que a gente precisava verificar algumas coisas? A gente vai fazer algumas validações. Se esse cara for numérico, is numeric, recebendo como parâmetro o first number. Leandro, mas esse cara não existe. Realmente não existe. E a gente pode clicar aqui nessa lâmpada. Generate method is numeric. E ele vai gerar aqui para mim o método, por enquanto está só um mock, né? E se o segundo número também for numérico, então is numeric, recebendo como parâmetro o second number. Esse cara aqui. Ok. Se o primeiro número e o segundo número forem numéricos, então eu posso prosseguir e fazer a soma. Caso contrário, não tem como devolver a resposta, porque temos algo incorreto. Então, vou mover isso para cá. E a gente vai devolver, ao invés de um OK, a gente vai devolver um bad request. Lembra dos status codes que a gente devolve? Se você não se lembra, eu recomendo que você volte lá na parte teórica para entender como cada um deles funciona. Mas, basicamente, quando eu faço uma requisição com valores inválidos, ele tem que devolver uma bad request, que é uma requisição inválida. E a gente vai dizer o seguinte, invalid input. Ok. Você pode ser um pouco mais detalhista, se você preferir, mas isso aqui já atende o que a gente precisa, né? Agora, a gente vai fazer a operação. E a gente pode fazer da seguinte maneira, var sum igual first number mais second number. Perfeito, só que tem um problema. Esses caras estão como string, né? E se estão como string, não vai funcionar a fazer dessa maneira. Primeiro, eu preciso converter elas para número, ou não vai funcionar. E, nesse caso, eu faço a chamada a um novo método que a gente vai criar, chamado convert_to_decimal. Beleza? Aqui e aqui. Claro, também não existe, então a gente vai gerar esse método convert_to_decimal. E aí está. Beleza. Após fazermos isso, ele vai devolver a resposta. Esse convert_to_decimal, pessoal, vai me devolver, ao invés de um int, vai me devolver um decimal. Beleza. E o que eu vou devolver aqui de resposta? Vamos devolver um OK, recebendo como parâmetro o sum. E é isso, está implementado.
Falta que a gente estruture corretamente esse convert to decimal e o isNumeric, que é o que a gente vai fazer a partir da próxima aula. Então, até lá! Fala pessoal, beleza? Continuando nessa aula, a gente vai implementar o Convert to Decimal. Para fazer isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui e fazer a conversão. Para isso, a gente vai usar o decimal.tryparse. Vamos criar uma variável temporária que vai armazenar o valor. Ela vai ser do tipo decimal. Vamos chamar esse cara de decimal value. Ok. A gente vai fazer uma verificação, if, e o que é essa verificação que a gente vai fazer? A gente vai fazer um decimal.tryparse, recebendo como parâmetro o second number. Eu vou chamar esse cara, ao invés de second number, eu vou chamar ele de str number, de string number, né? Ctrl R, str number. Ok. Decimal.tryparse e o segundo parâmetro vai ser onde ele vai armazenar o retorno, né? Que é no decimal value. Então, ele tenta converter e seta esse valor no decimal value. E aqui a gente precisa definir que é um out, ou saída. Perfeito. E aqui a gente define o corpo do if. Caso isso aqui seja verdade, ele consiga fazer o parse, então ele retorna o decimal value. Decimal value, esse carinha aqui. E aí sim a gente tem a resposta. Caso ocorra um erro, ele vai retornar, pode retornar um mock, né? A gente vai retornar 0. E é isso. Perfeito, Convert to Decimal está funcionando. Tem um pequeno detalhe ainda que a gente precisa fazer, mas a gente vai ver isso posteriormente. A lógica do isNumeric é muito similar. Então, a gente pode copiar isso daqui, colar aqui, e a lógica é mais ou menos a mesma. Vamos chamar esse cara de bool, chamado isNumber, que vai ser igual a decimal.tryparse, e agora ele vai armazenar o valor aqui. Beleza. E é isso. Só precisamos trocar o nome da variável para strNumber e mudar aqui o retorno, porque está quebrado, né? Ok. E aqui a gente vai retornar um isNumber. isNumber. Beleza. A gente pode retornar diretamente isso daqui, também funciona, mas assim fica mais evidente, né? O que está acontecendo aqui? Ele está convertendo isso aqui para booleano e devolvendo a resposta. Isso aqui vai retornar true ou false. Mas existe um pequeno problema, que é o seguinte. No Brasil, a gente usa dessa maneira aqui. 10 e 50. Mas, nos Estados Unidos, eles usam 10.50, que é a forma que eles tratam casas decimais. E aí, como que fica? Se eu passar dessa maneira aqui, ele vai pegar um valor default, pode ser do ambiente que está rodando, e pode ser que ele não aceite, se vier dessa maneira, mas aceite dessa, e vice-versa. Para evitar esse tipo de problema, o que a gente deve fazer? A gente precisa usar a configuração local, pegar através da configuração local. Vamos fazer isso. Como que a gente trata essa configuração? A gente passa isso através de globalization. Então, a gente usa aqui system, globalization. Vamos pegar isso daqui só para a gente agilizar. System globalization number styles. E aqui a gente usa o n. Beleza, vírgula. Podemos duplicar esse parâmetro. Ctrl D novamente.
number format info.invariantInfo. E dessa maneira aqui, ele vai conseguir pegar esses valores e fazer a conversão independente de onde eu estou executando. Então, se eu estiver recebendo a requisição americana e vier dessa maneira, ele vai aceitar. E se estiver vindo de uma máquina no Brasil, também vai vir dessa maneira e ele vai conseguir tratar corretamente. E o mesmo, evidentemente, a gente precisa tratar aqui em cima. Então, colamos aqui esse parâmetro também. E a gente pode formatar um pouco melhor isso aqui. Jogar para baixo para ficar mais evidente. E aí está. Leandro, mas isso não está legal, não estou gostando desse código. Pessoal, primeiro vamos fazer o básico, construir o projeto, fazer funcionar, depois a gente otimiza. Então, vamos fazer a otimização logo, logo. Mas, por enquanto, o importante é fazer o código rodar. Vamos tentar um hot deploy. Ele não consegue. Stop. Ele está falando que vai causar erros. Deixa eu minimizar aqui. Aqui falta um parêntese, né? Beleza, a gente já parou a aplicação, provavelmente já corrigiria apenas isso. Ok, aplicação rodando. Vamos lá. SAM 1 e 4, 5. 1 e 6, 7. 1.6 e 6.4. 8.0. Perfeito, está funcionando. E é isso. Então, a gente já tem a operação de soma funcionando apropriadamente. Se eu tentar colocar aqui um A, por exemplo, ele vai falar que é um input inválido e assim a gente trata a exceção. Você pode otimizar isso daqui para diversos outros tipos de situações e otimizar também outras validações que vai resolver o problema. Evidentemente, a gente trata apenas isso, a gente pode otimizar muito mais, validar diversas outras coisas, mas por hora isso aqui já atende o que a gente precisa. Beleza, pessoal, então a gente implementou a soma, ela está funcionando, e na próxima aula a gente continua. Então, até lá! Fala, pessoal, beleza? Continuando, a gente já implementou a operação de soma e ela já funciona perfeitamente. Agora eu vou deixar um desafio para vocês, que é implementar também a subtração, multiplicação, divisão, média e raiz quadrada. Esse é o desafio de vocês. Você pode usar a criatividade, pode usar o Google, pode pesquisar aí e ver como implementar isso, mas eu acho que você vai conseguir progredir bem tranquilamente com o que você já aprendeu até aqui. Caso você tenha algum problema, eu recomendo que você se desafie, tente solucionar o problema. E caso você não consiga progredir, a gente se encontra na próxima aula em que a gente vai solucionar esse desafio. Perfeito? Então é isso. Até a nossa próxima aula. Até lá! Fala, pessoal, beleza? Continuando, vamos solucionar o desafio que eu deixei na última aula. Para isso, a gente vai começar pela operação de soma. Eu acredito que vocês provavelmente tiveram um erro ao tentar fazer isso. Se não tiveram, talvez seja coincidência. E se tiveram, vocês talvez tenham pesquisado a respeito e já encontraram a solução. Vamos começar e eu vou tentar reproduzir o erro que vocês provavelmente enfrentaram. Primeira coisa é o nome da operação, né, que está como get nos dois casos. A gente precisa definir isso daqui como sum e aqui como subtraction. Beleza, você resolveu isso, veio aqui e adicionou o sinal de menos e, Leandro, agora está resolvido o problema, vai funcionar. E aí você tentou executar a aplicação. Vamos ver se o hot deploy consegue. Aparentemente, ele conseguiu, mas não vai funcionar. Vamos tentar a execução normal e ele vai lançar um erro aqui.
Ok, vamos voltar para o browser e vamos somar 1 e 4 novamente. E aí ele fala que uma exceção não manipulada foi encontrada enquanto processava a request. Por que aconteceu isso? Bom, pessoal, a gente tem dois métodos do mesmo tipo. Então, a gente tem o sum e tem o subtraction. Isso causa um erro. Aqui você pode ver mais detalhes da exceção. E aqui ele fala que a request encontrou múltiplos endpoints. Isso causou uma ambiguous match exception. E o que é isso, pessoal? A gente tem um método sum e o método subtraction, e os dois estão com a operação do tipo get. E isso causou o erro. Então, vamos voltar aqui e vamos entender como resolver. Bom, pessoal, quando você cria um endpoint REST, não pode ter duas URLs iguais ou não vai funcionar. E essa aqui é sum e essa aqui é subtraction, só que eu esqueci de mudar, né? E isso causou o erro. Bastaria eu vir aqui e trocar para subtraction, executar novamente, aí sim funciona. Então, possivelmente você enfrentou esse erro aí. E, se você observou, a própria IDE já alertava anteriormente para isso. Se eu vier aqui na lâmpada, ele já vem a sugestão para corrigir com o Copilot esse problema. Não fala exatamente o que é, mas fala para corrigir com o Copilot. Então, vamos voltar ao status atual. Acredito que um hot deploy já vai funcionar. Vamos voltar aqui. Já devolveu a resposta agora que a gente corrigiu. 5, sum. Vamos trocar aqui para subtraction. Beleza? Trocando por subtraction, tem que dar menos 3. E aí está a resposta. Vamos colocar aqui 8. E aí também está a resposta. Perfeito. Agora vamos implementar os demais, né? A gente já entendeu essa ambiguidade entre dois endpoints e sabe que a gente não pode ter dois verbos get com o mesmo caminho aqui, senão dá problema. Beleza, vamos implementar a multiplicação e a divisão. Para isso, Ctrl D para duplicar. Vamos chamar esse cara de multiplication, ou pode ser multiply, depende do que você preferir aí. Aqui eu repeti alguns caracteres. Multiplication. E aqui também multiplication, precisa ser maiúsculo. E aqui a gente faz a multiplicação. Então, a gente coloca um sinal de multiplicação aqui. E agora a division. Division. Ok. E aqui a gente coloca o sinal de divisão. Beleza. Falta a média e a raiz quadrada. A média é muito parecida com a soma. Então, Ctrl C. Voltando aqui no final, a gente adiciona a média. A média é mean. E como que funciona a média, pessoal? A média, você pega os dois valores, soma e divide por 2, né? Se tivessem 3, você dividiria por 3. Se tivessem 5, você dividiria por 5. Bem simples de resolver. No caso, a gente sempre vai ter apenas 2, então a gente pega isso daqui e divide por 2. Então, a gente soma tudo e divide por 2. E devolve a resposta. Agora, falta apenas a raiz quadrada. Vamos pegar novamente a soma. Ok. Beleza. Square. Root. E aqui também, square root. Square root. E aqui, square root. Beleza, só que agora a gente só tem um número, não temos dois números, né? Então, a gente pode, inclusive, chamar esse cara apenas de number, porque só tem um, então é mais fácil de separar.
number. O segundo parâmetro a gente pode remover daqui, number. E a gente pode remover isso aqui também. Ok. Number. E aí está, convertido para decimal. E agora é só tirar a raiz quadrada desse cara aqui. Para isso, a gente usa o math.sqrt de square root, passando como parâmetro o número convertido para decimal. Ok, e aqui ele não consegue fazer a raiz quadrada com decimal, então a gente vai converter ele para double. E aí sim ele consegue fazer a conversão. Então aqui ele converte para decimal, pega a string e converte para decimal, depois pega o decimal e converte para double. Nós poderíamos converter diretamente para double, funcionaria também. E aqui a gente retorna a soma, ou melhor, o cálculo, né? E a gente pode chamar esse cara aqui de sqrt. Inclusive a gente pode renomear todos eles, né? Ctrl R, sqrt. Sum. Ctrl R, ok. Aqui é multiplication. Ctrl R, ok. Subtraction. Perfeito, todos estão criados e provavelmente esse é o mesmo resultado que você obteve. Vou fazer um hot deploy e vamos ver se está funcionando, né? Voltando ao browser, a gente tem aqui a subtraction, vamos ver a multiplication. Tem que dar 32. Vamos ver a division. 2. Média, tem que dar 6. Beleza, agora vamos para a raiz quadrada, né? Square, traço, root. Passando como parâmetro um 9, 3, tá certo. Vamos passar um 81 e tem que dar 9. 144, tem que dar 12. E está funcionando, pessoal. Todas as operações foram implementadas e a gente fez um pouquinho de exercício, praticou, para ir para coisas um pouco mais complexas, só que provavelmente vocês concordam comigo que o código está um pouco confuso e a gente faz operações de conversão aqui no controller, faz verificação de se é numérico ou não, e isso não é muito interessante, né, pessoal? Não é muito legal a gente fazer tudo isso no controller e tudo isso na mesma lógica. E é exatamente isso que a gente vai resolver a partir da próxima aula. Então, até lá. E aí, tá gostando do conteúdo? Então, confira a formação completa. São mais de 50 horas de conteúdo prático, onde você vai construir uma aplicação robusta em ASP.NET com SQL Server, testes automatizados, autenticação com JWT e implantar na nuvem com Docker, Kubernetes, Azure, Google Cloud, tudo com pipelines automatizados usando o GitHub Actions. No momento que eu estou gravando esse vídeo, está com o preço mínimo de lançamento na plataforma Erudio, mas logo vai subir. Talvez você esteja pensando, Leandro, eu vi um curso muito parecido com esse lá na Udemy. É o mesmo curso? Não. Pense como quando você compra um carro. Existe a versão básica e a versão top de linha. E aqui você tem o conteúdo expandido, sessões bônus exclusivas que não existem na Udemy, atualizações frequentes, suporte prioritário direto comigo e certificado profissional da Erudio Trading com QR Code. Você pode conferir todos os detalhes nesse vídeo aqui. O link está na descrição ou no QR Code aparecendo na tela. Então, não perca essa oportunidade. Agora a gente vai voltar para o foco do vídeo.
Fala pessoal, beleza? Continuando nessa aula, eu vou deixar um novo desafio para vocês, que é melhorar esse nosso código. Ele está um tanto quanto confuso, a gente está fazendo mais de uma coisa no mesmo controller, a gente está fazendo validação, está fazendo conversão e está fazendo soma, e isso, evidentemente, não é uma boa prática. E o desafio que eu vou deixar para vocês é otimizar a implementação desse controller aqui. Você pode usar a sua criatividade, pode usar o Google, se for o caso, pode usar... Não recomendo usar o ChatGPT, porque ele vai resolver o problema para você facilmente e você não vai aprender. Então, o importante é que você mesmo pratique. O Google não vai te dar a resposta pronta, né? Então, vai ser um pouquinho mais desafiador. O que você tem que fazer? Separar os conceitos. Tem que fazer de forma que a validação seja feita em uma parte, a conversão seja feita em outra parte, e as operações em outra parte. Se você pode criar novas pastas aqui na Solution Explorer, se for o caso, pode criar novas classes e, claro, a sua criatividade e o Google são seus melhores amigos. Pode se desafiar, o importante aqui não é chegar na mesma resposta que eu, a gente vai chegar em respostas talvez diferentes, mas o importante é se exercitar e testar soluções diferentes. A gente se encontra na próxima aula em que eu vou voltar com a solução. Então, até lá! Fala pessoal, beleza? Continuando, vamos à solução do desafio deixado na última aula. Eu acredito que vocês podem ter chegado a uma solução um tanto quanto diferente da minha. E se não chegaram, mas obtiveram os mesmos resultados e continuam somando e devolvendo a resposta, tudo bem. O importante é o desafio aqui. Add New Folder. Essa nova pasta vai ser... a aplicação está em execução, né? Tem que parar a aplicação aqui. Vamos voltar para Solution Explorer e vamos renomear essa pasta, para isso F2. Essa classe vai ser, ou melhor, essa pasta vai armazenar classes utilitárias, então eu vou chamar ela de utils. Vou clicar com o direito, Add Class, eu vou chamar essa classe de Number Helper. Ok, classe Number Helper criada. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso Math Controller. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar esse cara aqui de V1. E o outro eu vou manter com o nome atual. Aí você vai ter como referência as duas implementações, né? Math Controller V1. Beleza? E, claro, eu preciso comentar aqui o API Controller, porque senão vai ter ambiguidade de rotas, e isso não é interessante para a gente, né? Então, esse cara aqui está desabilitado, vou manter ele assim, só para você ter como fonte de consulta. Beleza, vamos voltar para o Math Controller principal, e o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai vir aqui no finalzinho e vamos recortar o Convert to Decimal e o isNumeric. Vamos remover, simplesmente remover. Ok, voltando ao Number Helper, a gente vai colar esses caras aqui. Beleza. Tem algumas coisas abertas aqui, pessoal. A gente já pode fechar alguns deles. O Math Controller V1, que a gente acabou de comentar, eu posso fechar. O Greeting também posso. O Program também posso. O Greeting Controller posso também. CSProj também posso fechar. Enfim, posso fechar todos eles. Isso aqui eu vou deixar aberto por hora. Beleza. E eles precisam ser públicos, né? Não podem mais ser privados. Vamos definir ele como public. E nesse caso aqui, pessoal, como uma classe utilitária, eu vou implementar ele como estático. Assim eu não preciso instanciar essa classe e nem preciso injetá-la onde eu for utilizar. Basta eu chamar numberHelper.convertToDecimal ou numberHelper.isNumeric e ele já vai devolver a resposta para mim sem nenhum problema, sem precisar instanciar. Beleza. Está ajustado. O que eu faço agora, pessoal? Ainda não é tudo que a gente precisa fazer. A gente poderia vir aqui e já substituir as chamadas, né? E já ajustar, mas por enquanto ainda não vou fazer isso. Agora, pessoal, a gente vai criar um serviço. Esse serviço é o cara responsável por fazer as operações de soma para a gente. Então, clicamos com o direito sobre o projeto
add new folder chamado service ou services, né? Beleza. Clicamos sobre ele. Add, no caso, é uma classe, né? Vamos chamar esse cara de math service. Ok, math service criado e a gente vai fazer as operações nesse cara aqui. E ele já foi tão ligeiro que ele já pegou aqui automaticamente. A gente vai só verificar se realmente é o que ele está sugerindo aqui. Vou teclar Tab e ele já vai autocompletar. E aí está, todas as operações, né? Operação de soma, vai receber um número decimal, como first number e second number, e já vai devolver direto a resposta, nem precisa de um corpo para esse cara. E ele vai devolver a resposta como first number mais second number, subtraction, first number mais, ele faz o menos, e assim sucessivamente. Multiplication, division e a division, pessoal, a gente precisa fazer uma verificaçãozinha além do que ele faz aqui, né? Então, vamos criar um corpo para esse cara. Nesse caso aqui, não pode ser sem o corpo. E é justamente isso, pessoal. Se o segundo número for igual a zero, então ele não pode fazer divisão, né? Então, ele vai dizer que não é possível dividir por zero. Divisão vai lançar uma divide by zero exception. E vai dizer que divisão por zero não é permitido. Ok. E, ao final, ele vai retornar a soma. Return first number dividido por second number. E não tem esse ponto e vírgula no caso. Mesma coisa na raiz quadrada. Vamos adicionar um corpo para ela também. Ok, vindo aqui até o final. Fechamos a chave. Agora a gente precisa terminar a implementação. Aqui a gente precisa de um ponto e vírgula e retornar a operação. Return math.sqrt double. E aqui o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai verificar se o número é menor que zero, porque não dá para tirar a raiz quadrada de números negativos. E ele já sugeriu também a operação que a gente vai fazer. Vou só formatar isso aqui um pouco melhor, para ficar mais fácil de vocês visualizarem aí. Mas, basicamente, é o seguinte, ele verifica se o número é menor que zero. Se for, ele lança uma new argument out of range exception e fala que não pode calcular a raiz quadrada de um número negativo. Beleza, passou pelo if, então ele consegue fazer a operação e devolver a resposta. Isso aqui resolve o que a gente precisa. Leandro, não estou conseguindo visualizar direito, está cortando. Bom, pessoal, você pode visualizar direito agora e caso não consiga visualizar mesmo assim, você pode baixar no GitHub ou nos recursos dessa aula. Perfeito? Salvo e está implementado o serviço. Ok, agora é só ajustar o controller para chamar esses caras, porque agora o controller está todo quebrado, né? Vamos fazer isso a partir da próxima aula. Fala pessoal, beleza? Continuando, vamos terminar a nossa implementação aqui, né? E essa operação de isNumeric agora está no NumberHelper. E a gente precisa chamar o NumberHelper e chamar o método isNumeric dentro de NumberHelper. Para isso, a gente passa da seguinte maneira: NumberHelper, esse cara aqui, ponto isNumeric. E assim a gente faz a verificação. Onde tiver isNumeric, a gente precisa substituir por NumberHelper. Por isso, Ctrl H, e aqui a gente coloca por que a gente vai substituir. E vamos substituir um a um. Replace Next. Ok, está ajustado. Só que a gente tem aqui também o Convert to Decimal. A gente pode fazer a mesma coisa com o Convert to Decimal. Ok. Voltando aqui no início,
Vamos substituir Replace Next ou Alt R. Ok, pessoal. Então está resolvido. Todos os erros foram ajustados. Só que a gente está fazendo a soma aqui, pessoal. E a ideia é não fazer essa soma nesse local. A ideia é que essa soma seja feita, melhor dizendo, no service. A gente criou um service justamente para isso, para separar os conceitos, melhor dizendo. Então, as operações serão feitas aqui. Da forma que está, a gente está fazendo no próprio controller. A gente pode otimizar isso também. Como que a gente otimiza isso? A gente vai injetar esse cara aqui. A gente vai fazer injeção de dependência. O que é isso, pessoal? Ao invés de você usar um método estático, como a gente fez aqui, e com isso a gente cria um forte acoplamento entre Math Controller e Number Helper, a gente pode injetar a implementação e o próprio container de injeção de dependências do ASP.NET vai fazer isso para a gente. Se ele ver que precisa de uma instância do serviço, ele injeta e aí sim a gente chama. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente vai criar aqui um private read only. Não é exatamente o que ele sugeriu aqui, mas vamos aceitar e ajustar. A gente vai injetar o math service, essa opção aqui, chamado de service. E da mesma maneira que quando a gente implementou o Hello World, a gente declarou as variáveis com o underline no começo, a gente vai definir também dessa mesma maneira. Vou chamar esse cara de service. Beleza. Agora, pessoal, a gente adiciona um construtor, que é exatamente isso que ele sugeriu aqui. Public Math Controller, recebendo como parâmetro o Math Service, chamado Service. Então, a gente inicializa esse cara, recebendo como parâmetro, através da injeção de dependência, uma instância do serviço, que é o Math Service. E aí ele seta essa instância no serviço que a gente criou aqui. A partir desse momento, eu posso vir aqui na soma e fazer o seguinte. Service ponto sum, recebendo como parâmetro os dois números. E claro, aqui ao invés de ter a operação aqui, a gente tem os dois parâmetros e a operação é feita lá no serviço. Beleza. Eu vou replicar isso aqui em todos eles. Ok. E aqui é subtraction. A gente tira o segundo parâmetro e fecha chaves aqui. Então, vou jogar isso para outras linhas aqui, fica mais fácil de vocês entenderem o código. Beleza. Então, a ideia é essa aqui. Vou fazer o mesmo aqui em cima. Ok. Multiplication, a mesma coisa. E aqui falta a gente fechar um parêntese. Agora é a division. Fechando o parêntese. Ok. Raiz quadrada. O que tem de errado aqui? Ele recebe um double. E aqui, pessoal, evidentemente, a gente não passa a operação, né? A gente passa o número convertido.
Beleza. E falta a média apenas, é o último. Service.min. A gente não tem a média implementada. Vamos voltar aqui no Math Service. Min. First number e second number somados dividido por 2. Ok. Agora sim, a gente tem a média. E aqui, pessoal, a gente não vai dividir por 2, porque a gente já fez isso internamente, né? Então, é só isso daqui. Beleza. E está implementado também. Podemos executar a aplicação e verificar o comportamento. A gente vai ter um erro, isso é esperado que aconteça, e a gente vai ver como resolvê-lo. Provavelmente você teve esse erro aí, e a gente vai ver isso também na prática. Ok, a aplicação rodando, voltando ao navegador, tentando executar a raiz quadrada, e a gente teve uma exceção, que ocorreu uma exceção enquanto tentava processar a request. Operação inválida, ele foi incapaz de resolver o serviço do tipo Math Service enquanto tentava ativar o controller Math Controller. E por isso aconteceu o erro. O que aconteceu aqui, pessoal? No Math Controller, a gente injeta o Math Service aqui através do construtor do Math Controller. Então, quando eu chamo o sum, ou melhor, no caso a gente chamou a raiz quadrada, né? Quando a gente chama o square root, ele precisa chamar o serviço. Quando ele chamou o serviço, ele não encontrou a instância do serviço. E por isso deu aquele erro. Como resolver isso? Existe uma classe no ASP.NET chamada Program. Essa classe substituiu a classe Startup que a gente usava em versões anteriores do ASP.NET. E agora a gente configura por aqui. E o que a gente tem que fazer, pessoal? Muito simples de resolver. Antes do builder.build, aqui depois de add controllers, a gente vai adicionar um serviço. Então, builder.services.add. E aí você pode adicionar diversos tipos de configurações, por exemplo, anti-forgery, authentication, authentication core, authorization, authorization builder e por aí vai. Diversas possibilidades de coisa que você pode injetar aqui. E a gente vai injetar um singleton. Um singleton significa que tem apenas uma instância durante todo o ciclo de vida da aplicação. Então, enquanto a aplicação estiver rodando, a gente só tem uma instância desse cara. Beleza? E a gente vai adicionar o nosso singleton. Para isso, a gente vai vir aqui e vamos tipar esse singleton. Singleton, melhor dizendo. É o Math Service. Essa opção aqui. Beleza, com isso a gente consegue injetar a instância desse cara e sempre que precisar a gente tem uma instância disponível. Operação matemática a gente sabe que não muda, né? Então, independente de quantas requisições eu fizer, sempre vai ser a mesma resposta. Agora, se você tivesse outro tipo de operação, a gente poderia usar add-scoped. Então, o ciclo de vida dele seria para cada requisição, mas no nosso caso não faz sentido a gente criar uma nova instância a cada requisição. Dessa maneira aqui, a gente cria uma vez e reusa sempre, isso otimiza o uso de memória. Isso é baseado no padrão de projeto Singleton, que é um dos mais simples e que sempre que tem um teste, a gente tende a usar esse cara como resposta, especialmente se você está começando. É provavelmente o primeiro padrão de projetos que você conheceu, que é aquele que você cria uma instância, cria uma classe que devolve uma instância dela mesma e sempre você reusa essa instância. Não é um padrão de projetos muito interessante de se usar em tudo, mas tem as suas aplicações. Beleza, vamos rodar a aplicação novamente e vamos ver se ela vai se comportar de acordo com o esperado. Tentando um hot deploy e voltando ao browser. Mesma requisição,
ainda não pegou, acho que a gente vai ter que restartar a aplicação. Parando e subindo novamente a aplicação, voltando outra vez ao navegador, e aí está, devolveu a resposta. Se a gente tentar uma raiz quadrada de 81, vai funcionar. Média, funciona. Division, então vamos recarregar aqui para vocês terem certeza, né? Multiplicação, também funciona. Subtração, também funciona. E aqui também funciona. Perfeito, pessoal. Então, está tudo funcionando, devolvendo a resposta corretamente. E se você ainda não gostou do resultado final, se ainda acha que o código está um tanto quanto muito poluído, o que você pode fazer, pessoal? Você pode mudar isso aqui, por exemplo, de string para double ou decimal, já receber direto o valor correto, e simplificar esse código, fazer apenas as operações aqui, apenas chamar o serviço aqui e devolver a resposta. Perfeitamente aceitável você fazer isso. Mas, por hora, isso já encerra essa sessão. Acho que a gente já cumpriu a missão que a gente tinha, que é entender os conceitos-chave, entender como trabalhar com verbos get, entender como trabalhar com ambiguidade quando tem duas rotas com o mesmo nome. Aprendemos a passar parâmetros através de query string e através de path param, então das duas maneiras principais. E o único detalhe que a gente tem é que a gente ainda passa apenas verbos get. Isso é uma limitação, né? A gente tem que saber trabalhar com outros verbos, como post, put e delete, enfim. E é isso que a gente vai fazer a partir da próxima sessão, em que a gente vai dar mais um passo e avançar um pouco mais. É bem importante que você fixe esses conceitos que você aprendeu até aqui. Se ficou meio nebuloso alguma coisa, volta lá e dá uma revisada, porque a cada sessão que avançar, vai ficar cada vez mais complexo. Então, é como se fosse um jogo de videogame, em que a cada fase as coisas se tornam um pouco mais complexas e você tem que ter solidificado bem o que foi visto em cada sessão para poder avançar. Beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima sessão. E aí, tá gostando do conteúdo? Então confira a formação completa. São mais de 50 horas de conteúdo prático, onde você vai construir uma aplicação robusta em ASP.NET com SQL Server, testes automatizados, autenticação com JWT e implantar na nuvem com Docker, Kubernetes, Azure, Google Cloud, tudo com pipelines automatizados usando o GitHub Actions. No momento que eu estou gravando esse vídeo, está com o preço mínimo de lançamento na plataforma Erudio, mas logo vai subir. Talvez você esteja pensando, Leandro, eu vi um curso muito parecido com esse lá na Udemy. É o mesmo curso? Não. Pense como quando você compra um carro. Existe a versão básica e a versão top de linha. E aqui você tem o conteúdo expandido, sessões bônus exclusivas que não existem na Udemy, atualizações frequentes, suporte prioritário direto comigo e certificado profissional da Erudio Trading com QR Code. Você pode conferir todos os detalhes nesse vídeo aqui, o link está na descrição ou no QR Code aparecendo na tela. Então, não perca essa oportunidade. Agora a gente vai voltar para o foco do vídeo. Fala Dev, beleza? Você está pronto para dar o próximo grande passo da sua carreira e conquistar o emprego dos seus sonhos? Seja bem-vindo ao mais completo e atualizado curso de ASP.NET da plataforma. Um treinamento de alto nível que já ajudou milhares de alunos a se destacarem no mercado. São mais de 50 horas de conteúdo prático cobrindo tudo o que você precisa para desenvolver aplicações profissionais e disputar as melhores oportunidades do mercado de tecnologia. Imagine dominar uma stack poderosa e estar preparado para desafios reais do desenvolvimento moderno. Aqui você vai aprender do zero ao avançado, construindo uma API RESTful completa com C#, .NET 10, ASP.NET, Entity Framework, Postman, segurança com JWT, Docker, Kubernetes, NuGet, Logs, React, ChatGPT, DevOps, Continuous Integration e Deployment com GitHub Actions, Microsoft Azure, Google Cloud e muito mais. E sabe o que torna tudo isso ainda mais incrível? Essa é a mesma stack utilizada por empresas do grupo Maang, como Meta, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia e Google. Ou seja, você estará aprendendo com uma base sólida e alinhada com as maiores referências do setor.
Sabe o que isso significa? Significa que você estará preparado para atuar como um desenvolvedor altamente qualificado e disputado pelas melhores empresas. E por falar nisso, profissionais que dominam essa stack ganham entre 8 e 30 mil reais no Brasil e no mínimo 6 mil dólares nos Estados Unidos. Já imaginou o impacto que isso pode ter na sua vida? Agora me diga uma coisa, você embarcaria em um avião que nunca foi testado? Testar aplicações é essencial e nós vamos te ensinar a maneira certa de fazer isso. Do básico aos testes avançados. Você aprenderá testes unitários e de integração com XUnit, Mock, teste containers e ferramentas modernas para APIs REST, garantindo que o seu código seja robusto e confiável. O nosso foco nesse curso é código limpo, estruturado e seguindo os melhores padrões da indústria, para que você se torne um profissional diferenciado. Mas não para por aí. Aqui você aprende de verdade. O curso conta com exercícios desafiadores, guias escritos para revisão e um suporte ativo na plataforma, onde eu estarei à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Na Erúdio, temos orgulho de ajudar desenvolvedores a conquistarem empregos em grandes empresas de tecnologia, transformando carreiras por meio do ensino de qualidade. E para quem não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma e já estou com mais de 60 mil alunos. Meu compromisso é garantir que você tenha acesso a um aprendizado de qualidade e realmente aplicável no mercado. Não precisa ter experiência, seja você um iniciante total ou alguém que já tem contato com desenvolvimento. Esse curso foi feito para todos os níveis, atendendo desde quem nunca criou um web service até aqueles que já conhecem .NET, Java, Python e até mesmo outras tecnologias como Ruby on Rails. E sabe o que é melhor? Além de todo esse conteúdo, ao final do curso você recebe um certificado de conclusão da Udemy, que pode ser um diferencial para conseguir uma promoção ou uma nova oportunidade de trabalho. E o risco? Zero! A Udemy oferece garantia de 30 dias. Se por qualquer motivo você sentir que o curso não é para você, pode pedir o seu dinheiro de volta, sem burocracia e sem ressentimentos. Agora é com você, as melhores oportunidades são para aqueles que agem rápido. Então, não perca tempo e venha aprender comigo no curso ASP.NET 2026. Seu futuro começa agora. A gente se vê na primeira aula. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leandro, sou analista e desenvolvedor de sistemas há mais de 15 anos. Durante essa jornada eu trabalhei com diversas tecnologias em projetos de diferentes tamanhos. Participei ativamente do desenvolvimento de softwares para empresas como Thomson Reuters, Unilever, UOL, Múltiplos e Hub Fintech, dentre outras. Também atuei em projetos para órgãos governamentais como CNPq, Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. Tive a oportunidade de trabalhar em projetos do mundo real, enfrentando desafios complexos, lidando com alta escalabilidade, segurança, integração de sistemas distribuídos e otimização de aplicações para ambientes críticos. O que você vai aprender aqui não vem apenas de livros ou cursos. É conhecimento aplicado e validado na prática em cenários reais de mercado. Nesse curso você aprenderá do zero ao deployment como construir uma API RESTful robusta e escalável, utilizando tecnologias modernas como C#, .NET 10, ASP.NET, Docker, Kubernetes, Microsoft Azure, Google Cloud Platform e muito mais. Começaremos com uma visão dos principais conceitos teóricos relacionados ao REST. Depois vamos alinhar nossas expectativas sobre o ambiente de desenvolvimento, as versões das ferramentas que utilizaremos e como você pode aproveitar ao máximo esse curso. A partir daí, vamos colocar a mão na massa. Você vai criar a sua primeira aplicação usando ASP.NET, passando por conceitos fundamentais como injeção de dependências, criação de endpoints REST, uso de Path e Query Params, tratamento de exceções e verbos HTTP no ASP.NET. Para testar a API de forma profissional, usaremos o Postman, uma ferramenta essencial para validar endpoints, enviar requisições HTTP e inspecionar as respostas. Você aprenderá como utilizá-lo corretamente para testar requisições GET, POST, PUT e DELETE, garantindo que a API esteja funcionando conforme o esperado. Uma API real precisa de persistência e, claro, vamos integrar a API ao banco de dados SQL Server com Entity Framework, garantindo a evolução do banco de dados com migrations.
Trabalharemos com logs no ASP.NET para monitoramento e aplicaremos na prática diversos padrões de projetos como DTO, Builder, Fluid Interface, Factory, Strategy, dentre outros. Sempre com foco em boas práticas, Clean Code, Design Patterns e o modelo de maturidade de Richardson. Além disso, veremos versionamento de APIs, Content Negotiation e RateOS, tornando a API mais flexível e aderente às boas práticas. E para documentar os endpoints, configuraremos o Swagger Open API e o Scalar. Para garantir a qualidade do código, aplicaremos testes unitários e de integração com XUnit, Mock, Test Containers e ferramenta de integração de APIs REST. Você aprenderá a lidar com cores, query patterns, busca paginada, upload e download de arquivos, além de importação e exportação de planilhas Excel e CSV. Também implementaremos o envio de e-mails com MailKit integrado ao Gmail. Com a API completa e bem estruturada, vamos garantir sua segurança com autenticação via JWT e Microsoft Authentication, protegendo os endpoints e controlando o acesso dos usuários. E todo esse processo terá ampla cobertura de testes unitários e de integração para garantir que nenhuma mudança coloque a segurança da nossa aplicação em risco. Logo em seguida, daremos um grande passo rumo à modernização do projeto com a containerização da API usando Docker e a orquestração de containers com Docker Compose, garantindo um ambiente mais previsível e portátil. Com a API segura e dockerizada, começaremos pela implantação na Microsoft Azure, utilizando Azure SQL Database, Azure Container Registry e Azure App Services. Depois, aplicaremos Continuous Integration e Continuous Deployment com GitHub Actions, automatizando todo o fluxo de build, testes e deploy. Posteriormente, faremos o mesmo na Google Cloud Platform, explorando serviços como Google Cloud SQL, Google Artifact Registry, Google Cloud Run e Google Kubernetes Engine ou GKE. Para quem deseja aprofundar ainda mais, dedicaremos uma sessão ao Kubernetes, abordando desde conceitos fundamentais até a execução de um cluster no Google Kubernetes Engine e a configuração de Continuous Deployment com Kubernetes. E para quem quiser ir além, o curso conta com sessões bônus. Você terá a oportunidade de aprender a consumir a API com React.js, criando uma interface moderna e responsiva para interagir com os dados da sua aplicação. Além disso, exploraremos a integração da API com o ChatGPT, aprendendo como incorporar inteligência artificial ao seu projeto. Para facilitar a sua jornada, todos os principais arquivos de configuração estarão disponíveis para download. Além disso, eu preparei guias básicos em PDF abordando aspectos importantes que você precisará reforçar ao longo do curso. Minha esperança é que ao final desse curso você seja capaz de construir uma API sólida, eficiente e escalável utilizando as tecnologias mais modernas do mercado e saiba como implantá-la na nuvem com segurança e confiança. Então, bora para as aulas levar a sua carreira para o próximo nível.